Bora lá falar do último empirista que estudaremos, o David Hume, certo? Empirista em inglês que nasceu em 1711, morreu em 1776. Você vai lá para a sua apostila, na página 185, e você vai ver que o título é assim: O Ceticismo de Hume. Hume, não é Hume, tá? O Ceticismo de Hume. Tá. Por que o ceticismo de Hume? O ceticismo com relação ao conhecimento, no sentido de que nós tendemos a acreditar ao longo da história de que nós, seres humanos, produzimos verdades, conhecimentos seguros sobre as coisas, certo? O David Hume vai chamar a nossa atenção para a questão de que aquilo que nós chamamos por conhecimento, ele chama de hábito. Hábito por quê? Olha lá para o método indutivo. Lembra que eu disse para vocês que a partir do estudo de vários particulares, nós estabelecemos uma regra geral? Para aí na regra geral. Essa regra geral, um dos primeiros a criticar na indução é o David Hume, porque ele vai dizer: isso aí não é um conhecimento seguro, isso é hábito. Tem uma frase dele que é a seguinte: não é porque o sol nasceu todos os dias até aqui que é certeza, que é conhecimento seguro, que ele vai nascer amanhã. Não é porque eu estudei 50 mil casos de pessoas que se relacionaram assim, com determinada parte da natureza, que os seres humanos vão continuar se relacionando assim daqui para frente. Você lembra quando a gente falou do Heráclito, né? Para a gente aprofundar nessa reflexão um pouquinho. Eu disse para você que o Heráclito disse que tudo muda, tudo flui, que nós não podemos nem tomar banho duas vezes no mesmo rio. Lembra? Porque o rio se modifica e nós nos modificamos. Pega essa ideia aí. Ó, se o estudo de determinada coisa foi feito ali em 1 milhão de casos, não vou usar 50 mil casos, mas esses casos foram estudados no passado, por quanto tempo essa regra geral vai se sustentar para o futuro? Não é assim? Vamos pensar. Vamos pensar no Covid-19. A gripe, o vírus da gripe, para nós, era uma coisa extremamente tranquila de lidar. Nós temos conhecimento sobre a gripe, porque a gripe é uma coisa fácil de ser resolvida. Mas aí o que acontece? A natureza se modifica e aquele conhecimento que nós produzimos lá atrás não serve para hoje. É o exemplo do Covid-19. O vírus se modifica, ele se transforma no Covid-19 e nos obriga a gravar um vídeo aqui para você receber na sua casa, porque nem para a escola nós podemos ir mais. Consegue entender? E a partir desse tipo de situação que se justifica esse raciocínio dele. Olha, nós tivemos um hábito presente na existência humana de interpretar determinados fatos assim, só que nós não levamos em consideração que isso se modifica. Até quando a gente pode entender isso? Vamos pegar, por exemplo, aí as bactérias, né? Nós sempre entendemos que bactérias são tratadas com antibióticos, não é assim? E aí, quando você tem lá uma bactéria, por exemplo, na sua garganta, ela é tratada como? Ela é tratada com amoxicilina. Só que dependendo da pessoa, a amoxicilina já não funciona mais, porque a bactéria já se modificou e aquele estudo que foi feito lá atrás, com base na amoxicilina, não serve mais para hoje. E nós sabemos que daqui a um tempo, provavelmente, nenhum dos nossos antibióticos vão funcionar, porque a natureza se modifica e aquele estudo feito no método indutivo, ele é mais uma questão de hábito do que uma certeza que vem para o futuro, certo? Essa é uma grande questão, né? O conhecimento enquanto hábito lá no David Hume. E se você pegar na página 186 da sua apostila, né? Ele tem uma crítica ao enatismo cartesiano. Volto a falar do enatismo cartesiano. É aquela ideia que na mente humana existem ideias que são da espécie humana, portanto, já vem na minha mente, antes mesmo do meu nascimento. Faz parte da espécie humana como um todo, tá? Então, não tem ideias inatas na minha mente. Como que a mente humana é formada? Ele vai dizer assim, existe impressão, né? Impressão, olha, impressão. Não é isso que você manda para a impressora? A impressora não é aquilo que imprime no papel, não é? E existem ideias, na mente humana existem impressões e ideias, certo?
Eu gosto sempre de dar um exemplo de pobre que se passou-se comigo para que você entenda bem essa questão. É assim, eu fui na casa de uma amiga de considerável situação econômica. Quando eu cheguei na casa dela, fogão, não vi pia, vi tudo fechadinho, assim, ó. Uma bancada, coisa mais linda, assim. Tinha um vidro em cima da mesa. Maravilhoso, certo? E eu olhei aquele vidro com umas luzes ali e falei, lindo! Peguei e enfiei a mão no vidro, é fogão por indução, né? Você sabe que o fogão por indução, ele esquenta mais do que aquele fogão do botijão a gás. Ou seja, o que foi impresso na minha mente a partir da experiência, que eu não posso mais pôr a minha mão lá, porque dói pra caramba, para não falar palavrão, né? Dói pra caramba. Ou seja, aquilo que imprime na nossa mente pelos nossos sentidos é aquilo que ele chamou de impressão. Então, eu senti aqui o calor, foi impresso na minha mente. Não posso mais pôr a minha mão aqui, certo? As impressões são o que constitui a nossa mente. As impressões são aquilo que ele chamou de ideia forte, ideia vívida, que você pode confiar, né? Quem nunca sentiu o dedo queimando? Quem nunca sentiu quando você... aquela sensação horrível que fica na ponta do dedo quando você queima ela? Aquilo é uma ideia forte, é uma ideia vívida, certo? Aí, daqui um tempo, você olha para o fogão e lembra daquela impressão causada em determinado dia. Aquilo ele chama de ideia. Não existem ideias da reflexão. Isso é um ponto de discordância do John Locke. Não existem ideias de reflexão. Ele não concorda que sejam certas, que sejam confiáveis a relação entre A e B. A relação entre A e B está mais para imaginação, para ele, tá? Então, quando você fala de ideia, ele fala de lembranças de uma impressão que se deu a partir de algum momento sobre a experiência sensível, tá? O David Hume, ele é muito importante para nós entendermos o próximo filósofo que nós vamos estudar, que é o Immanuel Kant. Quando ele fala da questão do hábito, né, que é o problema que ele aponta do método indutivo, que nós vamos estudar lá no segundo ano, Karl Popper, que vai resolver esse problema, a questão é a seguinte, como é que nós vamos confiar num método que propõe um chute para o futuro a partir de algumas experiências que houveram hoje? E a ciência, ela vai tentar resolver os nossos problemas naquele contexto ali muito claramente a partir dessa ideia de testar vários particulares, estabelecer uma regra geral. Então o problema aí é o seguinte, nós confiamos na regra geral estabelecida na ciência e isso não é um conhecimento seguro, é mais um hábito a partir de coisas que nós vimos no passado e vamos tomar como verdade para o futuro. Beleza? Espero que você tenha entendido aí. Espero que você resolva os exercícios lá do final da apostila, ó, começa lá na página 186, resolve os exercícios e leva as dúvidas para mim lá na segunda-feira, para nós tirarmos todas elas na live. Beijo, se cuida, até mais.